município de Três Lagoas está em constante crescimento e o arquiteto tem papel fundamental nessa expansão. E para falar um pouco do papel do arquiteto aqui em Três Lagoas e em todo o país, eu trouxe o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, Rodrigo Pinho, e ele vai contar um pouco para a gente de como é o curso. Oi, Rodrigo. Oi, então, para a gente começar, eu queria que você explicasse, para quem ainda não conhece ou tem vontade de cursar arquitetura, ou até mesmo para quem se interessa pelo assunto, como que é o curso de Arquitetura e Urbanismo? Tá. Nós temos um curso hoje, né, de arquitetura que aborda aspectos ligados à produção do espaço, à organização dos espaços, né? O que são os espaços? São todos os elementos que nós utilizamos para as atividades humanas, né? Todas as atividades humanas necessitam de espaço, de interação, de coordenação entre objetos construídos, não construídos, áreas livres, mobiliário. Então, o curso de arquitetura analisa, discute e busca soluções para que nós possamos atender as atividades humanas, né, de maneira organizada, coordenada, de modo a utilizar os recursos disponíveis da maneira mais interessante. E no curso disponibilizado na AEMS, né, como que é abordado a questão, o curso em si, né? Quais são as matérias específicas, né? O que os alunos gostam mais? Como funciona? Tá. Dentro desse contexto, então, né, dessa busca de soluções, análise e discussões do espaço urbano, espaço livre, o curso ele vai abordar desde ferramentas para representação, análise, estudos socioeconômicos, análise de tecnologia, materiais, fundamentações de cálculo, artes, né, para que a gente possa associar os aspectos artísticos e técnicos, né, para chegar numa síntese que venha atender às necessidades tanto de indivíduos quanto de grupos sociais, né? Então você vai poder, uma pessoa que se interessar pelo curso vai poder vivenciar práticas de pensamento de projeto, execuções de projeto, desde mobiliários, peças de pequena escala, até grandes conjuntos arquitetônicos que venham atender a um grupo grande de pessoas, né? E para isso, então, nós temos laboratórios práticos, né, como desenho, laboratório de hidráulica, laboratório de física, onde o aluno vai ter o contato com a materialidade dos conceitos que ele vê no conteúdo teórico. Nessa questão que você falou dos desenhos, né? Às vezes, algum aluno deixa de... quem se interessa deixa de cursar porque fala, eu não tenho esse dom, eu não sei desenhar, eu não acho que eu não vou conseguir, né? Muitas pessoas pensam isso. E como funciona? Precisa realmente ter o dom do desenho ou você pode se aperfeiçoar, aprender? Não, veja, o desenho ele é um componente da estrutura do pensamento do arquiteto, né? Nós arquitetos e urbanistas, porque o curso que nós temos na AEMS, né, ele trabalha com duas titulações, né, arquiteto e urbanista. Então, o desenho ele funciona como uma linguagem que vai auxiliar a visualização das ideias e das soluções pensadas, discutidas e analisadas. Então, o desenho enquanto linguagem, ele deve funcionar para estruturar a organização do pensamento. Então, não é necessário ter nascido com um dom ou com uma estrela. A habilidade, a prática, o exercício e justamente esse entendimento de que o desenho ele é uma linguagem e, portanto, ele pode ser aprendido e exercitado e as habilidades vão naturalmente se transformando em competência na medida da atuação. E Rodrigo, a gente sabe que para tudo isso, né, para todas essas funções, a gente precisa de prática, né? E eu queria que você falasse um pouco como que é essa questão da prática no curso, sobre o estágio, em qual período que o aluno começa a estagiar no curso de arquitetura, como que funciona essa parte? Tá, nós temos duas modalidades de estágio dentro do curso de arquitetura da AEMS. Nós temos o estágio não obrigatório e o estágio obrigatório, supervisionado. O estágio não obrigatório, o aluno pode começar a exercer, a praticar desde o primeiro semestre do curso, né? E ele vai adquirir uma carga horária, a legislação permite até 2 anos no mesmo local, e com o estágio não obrigatório, o aluno já vai adquirindo uma dinâmica, uma relação com o mercado, com a área de atuação, e pode depois
oficializar essa experiência como uma atividade complementar, que é uma carga horária também da formação. No estágio obrigatório, que é o estágio supervisionado, o aluno já vai estar no 10º período, né, então no período de conclusão já do curso, no 10º semestre, e ele vai ter um acompanhamento de um professor que vai supervisionar dentro da faculdade e organizar os dados que ele levanta na prática do campo de atuação, e vai ter um supervisor numa unidade concedente, que é o que nós chamamos, né? Que pode ser um escritório, pode ser qualquer uma das oficinas que nós temos de aplicação das práticas de projeto, como marcenarias, serralherias, lojas que hoje oferecem o serviço, né, lojas associadas a fabricantes que oferecem o serviço de mobiliário planejado, né? Então veja que a extensão da área permite que o aluno possa ter uma série de experiências, né, nas quais ele vai ter um respaldo da prática, um respaldo da teoria com uma aplicação prática. Então essas duas modalidades, o estágio não obrigatório desde o primeiro semestre é permitido, e o estágio obrigatório supervisionado vai ser executado no 10º período. Já que você falou de áreas de atuação, né, que o aluno tem, eu queria que você explicasse um pouco quais são as áreas que o arquiteto pode atuar, né? Porque a gente sabe que às vezes não tem só uma, tem várias opções e que o aluno pode escolher, tem um leque de opções. Eu queria que você contasse um pouco pra gente. Realmente a área de arquitetura e urbanismo é uma área abrangente, né? Até porque, como eu estou explicando para vocês, são duas áreas, né? A arquitetura e o urbanismo. A arquitetura está mais relacionada com a concepção, elaboração e criação de soluções para edificações, né, das mais variadas utilidades, escolas, hospitais, clínicas, habitação, que é a mais comum, né? As pessoas têm uma associação que o arquiteto desenvolve plantas de casa. Todos os espaços têm uma organização e ele pode atuar na concepção, elaboração da solução, tanto de organização como técnica, até a execução mesmo de uma obra, há essa correlação. Isso então no âmbito da arquitetura, que vai do edifício até o mobiliário. Nas áreas urbanas, aí a gente vai para a área do urbanismo, nós temos a organização dos espaços livres, né? As praças, as vias de circulação, né? Nós temos um grande privilégio aqui em Três Lagoas de poder ter no nosso contexto urbano, ou seja, muito próximo de toda a população, esse espaço maravilhoso que nós estamos até bem próximo, que é a Lagoa Maior. Né? É um bem da natureza, um recurso natural fantástico, que sofreu algumas intervenções humanas que fazem com que nós possamos estar presente e usufruir desse recurso. Então essa coordenação, o que a intervenção humana pode, junto a um recurso natural, explorar a beleza e também a utilização do homem de uma maneira equilibrada, né? Então isso é um outro campo. O urbanismo, então, é a organização dos espaços da cidade. As praças, as ciclovias, as vias. Nós vamos desde a análise da quantidade necessária, dimensionamento, até o desenho especificamente. A gente brinca lá no curso, alguns alunos ficam até um pouco frustrados quando a gente fala assim, ó, vamos fazer um trabalho de desenho urbano, a gente vai ter que escolher um bairro, né, escolhemos esse bairro e agora a gente vai ter que ir lá levantar. Aí, professor, o que eu vou ter que levantar? Tudo. Né? Medir o dimensionamento das calçadas, a largura das vias, se há mobiliário ou se não há, como está alocada a iluminação pública, se há vegetação ou não. Ou seja, todos esses elementos, eles são componentes do espaço. Né? A sua organização vai dar, né, e vai nos proporcionar uma melhor ou pior qualidade. Né? Então, todos esses elementos nós olhamos como objetos que, se coordenadamente, né, alinhados e posicionados no espaço, eles vão nos oferecer uma possibilidade de uso equilibrado com os recursos naturais. E falando, né, nessas opções, qual que é o diferencial de um bom arquiteto? E que o arquiteto hoje ele precisa ter para ele ser diferenciado, né? Conseguir mais oportunidades, estar no mercado? Olha, eu vejo que em todas as profissões a busca da atualização, né, é fundamental.
Hoje em dia nós temos uma série de recursos tecnológicos, sistêmicos, uma complexidade grande de uma série de áreas em função da quantidade de população que nós temos para atender nas diversas atividades. E então é fundamental a busca pela atualização constante, né? E para dar uma especificada na arquitetura e no urbanismo, é fundamental que se tenha, primeiro, dedicação. É um curso que exige muita dedicação, porque é muito tempo de leitura, de estudo e na busca da solução, né? Isso não é tão diferente de todas as áreas de profissão. Um componente diferente é um exercício que nós precisamos fazer de ter uma visão ampla, tanto dos problemas que nós estamos buscando analisar, quanto das soluções que nós estamos propondo. Uma visão ampla e também atenção ao detalhe. Nós chamamos essas questões de escala, né? Então, a atenção a um detalhe é tão importante quanto o olhar do todo, porque é relevante você ter um bom acabamento, uma série de informações para que você tenha o recurso efetivamente potencializado, um uso racional de água, de energia, né? Então, desde um detalhe, se nós pensarmos, por exemplo, num ambiente, né? É muito importante a gente identificar o equilíbrio entre as cores das paredes, né? O equilíbrio entre essa cor e o mobiliário que você tem. Então nós podemos pensar, uma poltrona, ela é um detalhe, né? Ela é um único objeto. E ela tem a sua relevância, deve ser pensado do mesmo cuidado com o todo do ambiente, né? Assim também é na cidade, conforme eu falei anteriormente. As árvores, os equipamentos, as lixeiras, as vias, as calçadas, as edificações, quando você tem uma harmonia e um equilíbrio entre, né, a incidência desses elementos e a coordenação espacial deles, nós temos uma boa qualidade. Inclusive, é bastante interessante porque muitas vezes nós utilizamos de alguns objetos que são bastante confortáveis, né, que nos propõem, além de conforto, uma segurança, e a gente sequer pensa que alguém teve que pensar como ele deveria ser, né? Aspectos de forma são muito relevantes, de acordo com as condições humanas. As pessoas têm alturas diferentes, pesos diferentes, né? E por que uma cadeira, ela atende com conforto mais uma pessoa ou outra? Por conta dessa relação, né? Mas alguém tem que pensar isso. Alguém vai pensar qual é a altura adequada para um assento, né? Qual é a altura para um encosto. Eu estou usando o recorte apenas do mobiliário porque é um objeto de escala pequena, eu acho que fica fácil de associar, né? Mas para todos os objetos nós temos isso. Essa é uma área, por exemplo, que é a área da ergonomia, que funciona tanto para os aspectos de trabalho quanto para todas as atividades humanas, né? Uma bancada de uma pia numa altura adequada para a dona de casa, em um restaurante onde você tem um alto fluxo, né, de serviço, né? Uma cozinha numa área de um restaurante, são muitos materiais, né? As pessoas trabalhando com agilidade para poder atender os seus clientes. Então, se você tem uma bancada de uma pia numa altura correta para aquele trabalhador, você tem segurança para o trabalhador, você tem agilidade no serviço, você tem qualidade. Então, essas questões, muitas vezes, elas têm um certo padrão, uma certa qualidade definida, então nós utilizamos sem perceber. Quando que a gente vai perceber? Quando não é bom. Quando é mal dimensionado, ou a pia é baixa demais, ou a pia é alta demais, né? Ou um mobiliário é desconfortável porque ele me aperta, né? Então é relevante nesse sentido. O arquiteto tem deve ter esse recurso de atenção ao detalhe, com o mesmo valor da atenção do todo. E pra gente finalizar, Rodrigo, eu queria que você contasse pra gente algumas curiosidades do curso, né? E fatos que os alunos possam não conhecer, o que chama a atenção. Tá. Talvez para que fique também um pouco mais abrangente, existem algumas curiosidades em função da formação generalista, né, que o curso oferece e que a própria profissão também exige, né? Como eu te disse, uma visão ampla e também atenção a detalhes. Então, como nós atuamos em praticamente todas as áreas das atividades humanas, organizando os espaços, né, todas as áreas nos interessam. Então, o mais curioso que eu acho relevante destacar é que todas as nossas experiências de vida, elas podem nos servir como um ferramental de trabalho.
Quando eu saio com o meu carro e vou trabalhar e preciso parar num posto de gasolina, ali tem uma espacialidade, tem uma organização, existe uma lógica por trás daquilo que eu vejo enquanto espaço, onde eu coloco o meu carro. Então, esses elementos, eles são bastante curiosos, porque nós, com o cotidiano, acabamos não percebendo isso. E o profissional atento, o aluno atento, ou seja, quem atua com arquitetura e urbanismo e tem como objeto de trabalho um espaço, ele consegue se programar para estar atento, ele consegue ir percebendo como todas essas atividades, esses espaços, são um subsídio para nós, são estudos de caso o tempo todo. Né? É bastante interessante quando eu chego na casa de alguém que ainda não conheço, as pessoas falam assim, você é arquiteto, olha, não repara na minha casa, não repara na minha casa. A gente fala, não vou reparar. A gente repara um pouquinho, mas a gente não comenta, né? Se está certo, está errado, afinal de contas, a casa das pessoas é o ambiente delas, né? O que mais interessa são as nossas interações sociais. Mas é natural, a gente olha, nossa, essa parede não está com uma cor muito... Tudo é ferramenta de trabalho e pesquisa para quem está, para um arquiteto ou um urbanista, quando está na cidade ou nos ambientes construídos. São detalhes que chamam a atenção, né, da profissão, não Exatamente, não tem como. E para você que se interessou, né, e tem vontade de cursar arquitetura e urbanismo, gostou das dicas, né, entre no nosso site aems.edu.br e se inscreva no nosso vestibular. Weslene Long para o AEMS Notícias.